Fala pessoal, meu nome é Marcos E eu me chamo Darlan. e hoje iremos falar sobre a utilização de ácidos orgânicos na nutrição animal. Bom, o uso de ácidos orgânicos na nutrição animal vem ganhando muito destaque nos últimos anos devido à intensificação do sistema de produção, na busca por melhor eficiência alimentar e restrição global no uso de antibióticos promotores de crescimento. Nesse cenário, os ácidos orgânicos surgem como uma alternativa eficaz e segura, capaz de melhorar a digestão, modular a microbiota intestinal dos animais e auxiliar no controle de patógenos. Mas antes de tudo, precisamos saber um pouco da definição e classificação desses ácidos orgânicos. Esses ácidos são classificados como aditivos ou técnicos pelo MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, e podem atuar como digestivos, equilibradores da microbiota intestinal e assim melhorar o desempenho desses animais que o utilizam. Bom, já entendendo um pouco sobre essa parte inicial de classificação e definição dos ácidos orgânicos na nutrição animal, podemos falar um pouco então sobre os mecanismos de ação, cujo envolvem principalmente a redução do pH. Mas como que isso ocorre? Aonde isso ocorre? Bom, a redução do pH ocorre no estômago e ocasiona a redução do pH da digesta, que favorece uma melhor digestibilidade das proteínas, favorece uma maior solubilização dos minerais e também promove um ambiente desfavorável aos patógenos. Bom, ainda assim, podemos dizer que em pH baixo, o ácido permanece não dissociado, no qual penetra a membrana bacteriana. Mas o fato dele estar não dissociado não significa que ele não está presente, significa que o ácido ele está escondido na célula, ele não está atuando. Porém, quando ele fica não dissociado e penetra a membrana, ele entra dentro da célula bacteriana, que tem um pH neutro, e aí sim ele se dissocia, ou seja, ele começa a atuar, liberando H+, e reduzindo então o pH dentro da célula, o que ocasiona um desequilíbrio metabólico que leva à inibição ou morte bacteriana. Muito bem, depois de uma contextualização e entendendo melhor sua definição, classificação e um pouco do seu mecanismo de ação, que segundo meu colega, ocorre principalmente em redução de pH com ação antimicrobiana, é interessante sabermos quais animais utilizam esses ácidos na sua dieta. Trata-se basicamente de monogástricos, tendo como exemplo os suínos e as aves, contendo os frangos de corte dentro desse grupo, e também na aquicultura, como exemplo dos peixes e camarões. É interessante também saber e ressaltar alguns exemplos comerciais de como esses ácidos são utilizados. São eles ácido fórmico, ácido lácteo, ácido propiônico e ácido butírico. Além de saber também que eles podem ser fornecidos na forma livre ou como sais, a exemplo do formiato de cálcio, e também em blends para ação sinérgica. Bom, após entender sobre toda essa contextualização dos ácidos orgânicos, devemos ir para a parte principal, ou seja, o que os ácidos causam de benefício e o que eles causam de risco na nutrição animal, na dieta animal. Bom, os benefícios, temos que o ácido orgânico ele melhora a saúde intestinal, inibindo então a ação dos patógenos, como a salmonela, é um exemplo, promovendo então uma maior digestibilidade, melhora a ação da pepsina dentro do estômago, uma conservação de rações, controle de fungos e leveduras, e também serve de alternativa aos antibióticos promotores de crescimento. Bom, mas infelizmente não existem apenas benefícios, e sim existem alguns riscos desses ácidos orgânicos dentro do estômago, na nutrição animal. Alguns deles são a redução da palatabilidade, especialmente em altas inclusões. Temos também a lixiviação em rações de aquicultura, que são dos peixes e camarões, como o meu colega Marcos falou, devido à alta solubilidade. E também é possível a corrosividade em formas concentradas, dependendo do produto. Agora que sabemos os benefícios e riscos, é interessante também ressaltarmos algumas tendências de pesquisa quando se trata da utilização de ácidos orgânicos ou aditivos ou técnicos na nutrição animal.
Microencapsulação é uma delas, que reduz perdas e garante a liberação controlada no intestino. E outra tendência interessante são os blends múltiplos, como eu falei anteriormente, pois essas combinações otimizadas podem ampliar o espectro antibacteriano e reduzir dose individual. Bom, então o nosso trabalho foi baseado em ácidos orgânicos, então nós retomamos as nossas referências, principalmente da biblioteca. Nós procuramos alguns livros que falassem sobre a nutrição animal e também recorremos à internet, né? Pegando artigos científicos de nutrição e fisiologia animal, normativas do próprio MAPA, pesquisamos no site do MAPA mesmo, alguma coisa que falasse sobre os ácidos orgânicos na nutrição animal, e também algumas publicações técnicas que falassem sobre esses ácidos orgânicos até mesmo da nossa universidade. E foi assim que a gente conseguiu se basear para fazer o nosso trabalho. Então, nesse momento, nós agradecemos a sua visualização nesse vídeo. Se você gostou, deixa um like e também pode deixar um comentário aqui embaixo caso tenha alguma dúvida. Muito obrigado!